Graça, paz e misericórdia, irmãos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos, os movimentos do Espírito Santo. A porção de hoje é Atos, capítulo 13. Aqueles que quiserem acompanhar nas suas Bíblias, Atos, capítulo 13, a porção dos versículos 1 até o versículo 12. Atos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 12. Vamos ler esses 12 versículos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos ter mais um tempo de oração. Amado Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra, a palavra que fez o universo, a palavra que sustenta todas as coisas, a palavra que transforma mentes e corações, a palavra que, como uma adaga de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Senhor, nós nos sujeitamos da tua santa palavra, Senhor. A tua palavra que nos julga, Senhor. Estamos diante dela, palavra inspirada pelo Espírito Santo. Privilégio nosso, Senhor, ter à nossa disposição tal palavra, Senhor. Tantos cristãos ao redor do mundo talvez tenham menos acesso do que nós. Queremos te agradecer por esse privilégio, Senhor. Queremos valorizar as Sagradas Escrituras, aonde está contida a tua doutrina, Senhor. Nós nos humilhamos perante o Senhor, pedindo a ti, Senhor, que mostre para nós mais uma vez, se manifesta mais uma vez para cada um em sua casa, Senhor. Tornando claro o teu desígnio, Senhor, o teu movimento do Espírito Santo aqui na igreja em Antioquia, Senhor, nesse texto da Escritura. Mostra-nos aquilo que o Senhor quer, Senhor. Mostra-nos, Senhor, aquilo que se relaciona à tua igreja, à tua obra, os princípios contidos aqui na tua Sagrada Escritura, Senhor. Possa nos
livrar de toda e qualquer amarra, possa nos libertar, possa nos sarar, possa nos curar, Senhor. Cremos na tua palavra, Senhor. Uma palavra tão poderosa que não há oposição suficiente, não há resistência suficiente ao teu evangelho, à tua palavra, Senhor. Tua palavra é poderosa, a tua palavra prospera onde ela cai, onde ela pousa. E nós, Senhor, abrimos os nossos corações para que a tua palavra penetre, Senhor, como uma boa semente. Senhor, tem misericórdia de nós, que nosso coração seja uma boa terra para que a tua palavra frutifique, Senhor. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. 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 Então, a mensagem dessa noite são 12 versículos, né? Só que esses 12 versículos nós podemos dividi-los em duas sessões. A primeira sessão, ela compreende os versículos de 1 até a parte A do versículo 4, quando fala a palavra Espírito Santo. Ela fala da igreja em Antioquia e os princípios fundamentais que regem a vida da igreja e a obra cristã. São os princípios fundamentais. Alguns irmãos chegaram a classificar essa primeira sessão como o maior compêndio de eclesiologia, usando uma linguagem teológica. Mas seria aquilo que concerne à igreja e à obra cristã. E a segunda sessão, que nós nos referimos desses 12 versículos, ela compreende a parte B do versículo 4 até o final do versículo 12. Ela vai detalhar como foi o início da viagem de Paulo e de Barnabé e a oposição que eles sofreram ali. Então, sobre essa primeira sessão, muitos irmãos de peso já se debruçaram sobre esse assunto, e é válido que nós nos aprofundemos. Todo aquele irmão com coração puro, que deseja conhecer esses princípios, a exposição desses princípios da vida da igreja, eu diria que vale a pena, no seu estudo particular, buscar conhecer. Há muitos comentaristas bíblicos que falaram sobre esse assunto, há muitas mensagens já em áudio, em vídeo, que foram expostas sobre esse assunto. Então, vale muito a pena adentrar de maneira profunda, porque são assuntos com os quais o povo de Deus, de maneira geral nessa terra, tem muita dificuldade. Há muita treva, há muita cegueira quanto a esses assuntos, há muita confusão sobre esses assuntos que estão contidos nesses primeiros 3 versículos, né? A parte A do versículo 4. Então, esses princípios, eu listei pelo menos 7 deles, há alguns outros que talvez fiquem de maneira implícita, conforme nós fomos falando os versículos, que vão estar sendo expostos, tá? Então, ao final desses 3 primeiros versículos, a parte A do 4, eu vou expor pelo menos 7 princípios fundamentais sobre a vida da igreja e a obra cristã. Então, vamos começar pelo primeiro versículo. Vamos lê-lo mais uma vez. Que o Senhor nos ilumine. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, é muito interessante começar nesse primeiro versículo, que ele fala algo sensacional. É a primeira frase. Havia na igreja em Antioquia. Outras versões trazem o texto: havia em Antioquia uma igreja local. Então, é como se Lucas, o escritor do livro de Atos, através do Espírito Santo, estivesse continuando ali o conteúdo do capítulo 11. Então, após fechado o parênteses do capítulo 12. Então, para os irmãos que estudaram, né, nossas últimas ministrações do capítulo 12, nós podemos dizer que elas são um parêntese. O capítulo 12 do livro de Atos é um parêntese do capítulo 11. Então, no capítulo 11, terminou falando sobre a igreja em Antioquia, coisas que estavam acontecendo na região de Antioquia, e de repente nós vamos para um relato sobre Pedro.
Aparentemente, algo que está fora ali do contexto, é um parêntese. E aqui nós voltamos no capítulo 13 a falar sobre a igreja em Antioquia e os acontecimentos ali. Então, voltamos as nossas atenções para Paulo e outros irmãos que estavam nesse território gentil, Antioquia. Então, a igreja em Antioquia, ela não começou aqui no capítulo 13, como a gente acabou de falar, ela começou no capítulo 11. Eu queria convidar os irmãos que forem rápidos ao abrirem suas Bíblias a olhar os versículos do 19 até o 26. Então, isso vai dar um embasamento para o que nós estamos falando aqui no capítulo 13. Versículo 19 do capítulo 11. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, capítulo 7, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Queria rapidamente comentar esse versículo 19. Muito se estuda, né, a cronologia do livro de Atos. Então, nós podemos estimar, né, do capítulo 2 de Atos, onde nós temos o Pentecostes judaico ali, até o martírio de Estevão, a nossa tendência natural é achar que foram poucos dias ou meses, né? Afinal, nós estamos com o livro na mão, a nossa leitura ali, se nós formos rápidos, a nossa tendência é achar, né, na nossa mente, que os acontecimentos foram todos em sequência, inclusive cronológica. A nossa mente instantânea também, moderna, ajuda a termos esse tipo de pensamento, de que as coisas foram, assim, muito rápidas, né? Mas não foram poucos dias ou meses os acontecimentos ali. Os estudiosos, eruditos, de maneira muito criteriosa, estudaram a cronologia do livro de Atos e definem que do capítulo 2 de Atos até o martírio de Estevão foi algo em torno de 8 anos. Então se passou um tempo razoável ali. Então, continuando ali, o versículo 20 do capítulo 11. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, Antioquia sendo mencionada pela segunda vez, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, nós já vemos que o evangelho estava sendo anunciado somente aos judeus, nesses lugares em Antioquia, e agora, no versículo 20, a gente viu que também aos gregos estava sendo anunciado o evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Aleluia. A mesma mão do Senhor que nós vamos falar no capítulo 13. Versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Mais uma vez, Antioquia sendo mencionada. Então, esse versículo 22, comentando também rapidamente. Quando os irmãos de Jerusalém enviaram até Antioquia Barnabé, isso está denotando o quê? Um desejo de controle de Jerusalém sobre Antioquia? De maneira alguma. Isso denota que os irmãos de Jerusalém reconheceram que havia uma obra do Espírito Santo ali. Nós sabemos que as notícias corriam de maneira rápida, né? Os boatos também, naquela época. Então, os irmãos de Jerusalém reconheceram a obra do Espírito Santo ali naquela região. E isso também denota que havia comunhão entre as igrejas. O fato de enviar Barnabé até Antioquia denota comunhão, uma comum união. Esse é o significado de comunhão. Não havia igrejas isoladas. E esse é um princípio, já que nós podemos falar aqui previamente. Uma igreja saudável, ela jamais será uma igreja isolada. Uma igreja isolada é uma igreja soberba, uma igreja orgulhosa, porque ela diz que ela a si mesmo se basta. Uma igreja fechada. Assim não eram as igrejas no Novo Testamento, como nós estamos vendo agora. Então, as igrejas haviam comunhão entre elas,
ao enviar irmãos de uma assembleia até a outra e vice-versa. Comunhão. Então, da mesma forma, se a assembleia onde nós estamos, ela for uma assembleia saudável, certamente haverá comunhão com outras assembleias. Então, também não havia dominação, como nós estamos falando aqui. Cada igreja tem a sua peculiaridade, cada igreja tem a sua particularidade, cada igreja tem os seus profetas, os seus mestres, cada igreja tem um assunto distinto porque é uma necessidade distinta. Então, essa história de se você for numa igreja escutar um falar, na outra você tem que escutar o mesmo falar, isso pode ser certo, como também pode ser errado. O que seria o certo? Seria se todas estivessem falando de Cristo, centralidade de Cristo, pregando o evangelho de Cristo. Agora, não necessariamente isso significa que os mesmos textos bíblicos serão lidos em uma assembleia e na outra. Isso seria contrário às diferenças que há de pessoas, de irmãos em cada assembleia. E também aos diferentes dons que Deus distribui em seu corpo. Então, por isso, é errado se houver assembleias, né, de uma maneira muito grande que estejam todas lendo os mesmos textos de maneira simultânea. Então, o certo é todas estarem lendo, obviamente, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, e pregando a sã doutrina, as palavras do nosso Senhor, né? As palavras deixadas pelo Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo, através de homens santos, conforme o texto de Timóteo. Então, a comunhão entre as igrejas, e nas igrejas são pregadas a palavra do Senhor. Não necessariamente serão os mesmos textos, porque são pessoas diferentes, necessidades diferentes, urgências diferentes. Vou dar um exemplo muito simples só para fixar esse princípio, essa questão entre nós. Suponhamos que uma assembleia local haja problemas relacionados a casamento. E em determinada outra assembleia não haja problema relacionado a isso. Haja problema relacionado aos jovens, à juventude. O que seria natural nós fazermos, o que seria comum de se ver nessas assembleias? Uma assembleia estaria mais voltada ao assunto de casamento, para que haja edificação desses casais, e a outra assembleia falando uma palavra mais específica aos jovens. Claro, sem se esquecer dos demais irmãos. Cada assembleia tem a sua peculiaridade. Então, versículo 23, para prosseguirmos, do capítulo 11 ainda. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Aleluia. 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Versículo 26, importantíssimo para o nosso capítulo 13. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, mais uma vez, Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu queria só ressaltar isso que o versículo 26 fala, de um período definido de trabalho na igreja em Antioquia, por todo um ano. Eles não estavam ali como quem acabou de chegar. Eles não estavam ali no oba-oba. Eles não estavam ali para ver o que vai dar, né? Eles, por todo um ano, é um período considerável de serviço ao Senhor, e o versículo fala, reuniram naquela igreja. Irmãos, o reunir é muito importante. E não só eles reuniram, mas ensinaram numerosa multidão. Então, nós conseguimos já ver por aqui que havia uma numerosa multidão. Eram muita gente. E o versículo finaliza dizendo que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos.
Porque chamados cristãos pareciam-se com Cristo. Irmãos, é isso que nós queremos para nós, né? Sermos parecidos com Cristo. Temos a honra de sermos chamados cristãos, não como um adereço religioso, mas porque de fato nos parecemos com o Senhor Jesus. Então, voltando ao versículo 1 do capítulo 13, após essa breve introdução, versículo 1 deixa claro que Antioquia era uma igreja em que havia profetas e mestres. O texto fala, havia na igreja em Antioquia, ou seja, um aspecto local da igreja, mas não só isso, fala que naquela igreja havia profetas e mestres. Irmãos, só essa porção desses primeiros 4 versículos aqui daria para ficar umas 2 horas, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Havia profetas e mestres. O texto é muito claro em enfatizar que havia. Conforme Efésios 4, Deus deu de presente para a igreja estes homens dons. Então, Efésios 4, um texto muito conhecido de todos nós. Quem é que não lembra? Fala ali de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Então, gostaria de recomendar para os irmãos um livro do irmão Aidan Wilson Tozer, A.W. Tozer, conhecido. Tragédia na Igreja, Ausência de Dons. É o nome do livro, tá? Então, claro que os dons estão presentes em cada indivíduo, em cada irmão que se reúne na igreja, os dons estão em cada um. Mas será que eles estão ativos? Os dons do Espírito Santo estão sendo utilizados pelo Espírito Santo? Esse livro ele vai falar bastante sobre isso. E os pré-requisitos para isso, tá? Então, uma igreja onde os dons estão ausentes, uma assembleia como essa, onde os dons estão ausentes, não significa que isso não vai ter uma programação, de que não vai ter pessoas falando, de que as reuniões não vão ter um início, meio e fim, de que muitas coisas vão acontecer nesses cultos. Mas será que os dons do Espírito Santo estão, de fato, presentes em determinada assembleia? Eu não falo, mais uma vez, de estarem em cada indivíduo, mas eles estarem atuantes na assembleia. Será que o Espírito Santo consegue atuar em uma assembleia através dos seus dons? Então, uma igreja onde os dons estão ausentes é uma assembleia em uma trágica situação. Mas, graças a Deus, esse não era o caso da igreja em Antioquia, como o texto nos diz. O texto diz, havia na igreja. Irmãos, que nossa assembleia haja e que nas assembleias com as quais nós temos comunhão, em todas as outras assembleias com as quais também nós não temos comunhão, haja os dons do Espírito Santo atuantes na igreja. Porque o que se vê hoje em muitos lugares ditos cristãos, infelizmente não são os dons do Espírito Santo atuantes, mas o que nós vemos é a carne em atuação. A carnalidade, ela está numa atuação, talvez em um grau onde nunca houve na igreja cristã. E isso pode acontecer de diversas maneiras. A nossa carne, ela gosta muito de ter preeminência. A nossa carne, ela não para de falar. Ela não gosta de ouvir, não gosta de esperar. Então, é por isso que o Espírito Santo não se manifesta muitas vezes. Para que o Espírito Santo se manifesta, ele sempre vai atuar dentro da nossa vontade. Ele sempre espera com que nós demos espaço para ele, liberdade de atuação para ele. Ele nunca vai chegar invadindo espaços. Ele é cavalheiro. Ele espera com que nós nos rendamos a ele, para que ele possa agir, atuar, falar. Mas muitas vezes nós queremos agir sem consultá-lo, sem ter certeza absoluta de que é o Espírito Santo falando através de nós. Então, a carnalidade, ela está, de uma maneira geral, no meio cristão, atuando como nunca atuou. E o Espírito Santo, irmãos, me lembro do livro de Esther. O livro de Esther, em tipologia, ele fala do rei Assuero, do palácio, que é uma figura do nosso corpo. Vale a pena os irmãos estudarem. O rei Assuero, uma figura da nossa alma. Ramã, uma figura da nossa carne.
A rainha Esther é uma figura do espírito humano em Mordecai, uma figura do Espírito Santo. Só que Mordecai, ele ficava sentado à porta do palácio. Ô, irmãos, talvez seja esse o cenário atual. O Espírito Santo sentado à porta do palácio, esperando, ele fica esperando na porta do palácio. Até que nós renunciemos à carne, os apetites da carne, para que ele possa atuar. Então, seguindo o nosso texto, fala que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Afinal, o que são profetas e mestres? Nós já mencionamos que são dons do Espírito Santo, homens dons dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, mas o que é um profeta e o que é um mestre? O que é um profeta, primeiramente? Falando de maneira bem resumida, tá? Um profeta é alguém que discerne, não somente discerne, mas transmite a mensagem de Deus para a sua geração. Isso é um profeta. Ele discerne e ele transmite a mensagem de Deus que ele quer falar para a sua geração, a geração do profeta. Essa definição ela parece bem geral, mas ela sintetiza bem o assunto. Se a gente fosse detalhar, não haveria tempo suficiente. Agora vamos falar o que é um mestre. Um mestre da palavra é alguém que ensina a palavra de Deus. Parece a mesma coisa, mas não é. A semelhança básica, vamos falar primeiro o que eles têm em comum. O que a gente pode inferir de semelhança básica entre profetas e mestres? O instrumento utilizado por ambos, tanto o profeta como o mestre, o instrumento deles é a palavra de Deus. Palavra de Deus. A diferença deles está na maneira de falar. No profeta, por haver um elemento preditivo, a palavra ensinada vai ser algo um pouco mais direcionado, um pouco mais específico, um pouco mais direcionado à necessidade da geração. Os perigos da geração é algo bem específico. É algo mais urgente. É algo que urge. Porque o profeta está vendo o que vai acontecer. Já no mestre, não há o elemento preditivo. Então, ele simplesmente ensina. Ele traz o entendimento. Torna as coisas claras. Seja contextualizando, trazendo dados, informações, a fim de que haja compreensão. Então, o versículo 1, ele fala que havia profetas e mestres na igreja em Antioquia. Espero que tenha ficado um pouco claro, né, para os irmãos, essas diferenciações entre ambos. Há muito que poderia ser falado entre eles ainda. Se nós fôssemos falar, irmãos, mais uma vez, sobre a questão do profeta, para os nossos dias atuais, o cenário que nós vivemos como igreja do Senhor, parece que nós estamos vivendo o fim de uma dispensação, o fim de uma era. Então, o testemunho do Senhor parece que está em ruínas. Como foi falado, a carnalidade ter assumido espaço. Tem muitos livros cristãos que poderiam nos ajudar a esse respeito. A tipologia bíblica contida neles poderiam nos ajudar como uma mensagem para os nossos dias, para a necessidade e urgência de nossos dias. Livro de Esdras, livro de Neemias, livro de Ageu, Zacarias, Malaquias, Esther, a Epístola aos Hebreus, dentre outros que nós poderíamos mencionar aqui. Então, vamos continuar. Versículo 1 de Atos, capítulo 13. Ô, irmão, são tantos assuntos preciosos. O versículo 1, além de mencionar que nessa igreja de Antioquia havia profetas e mestres, ele dá o nome destes profetas e mestres. São 5 irmãos. 5 irmãos ao todo. O primeiro irmão mencionado, Barnabé. Nós já sabemos, através dos capítulos anteriores, que Barnabé ele era um levita. O que é levita? Levita é alguém que provém da tribo de Levi. Portanto, ele era um israelita, Barnabé. Só que os versículos anteriores do livro de Atos, que falam de Barnabé, também falam que Barnabé é natural do Chipre. Chipre é uma ilha ali no mar Mediterrâneo. Então, ele é israelita, Barnabé, mas ele nasceu na ilha de Chipre. Ele não nasceu no território de Israel.
Então, ele nasceu em território gentil. Então, ele era um judeu helenista. Vamos falar do segundo irmão. O segundo irmão, o nome que fala é Simeão. Se nós formos pegar alguns relatos da história da igreja, alguns sugerem, tá? Uma sugestão de que esse Simeão é o mesmo homem de Cirene que levou a cruz de Cristo. Para quem está familiarizado, né, com os relatos da crucificação de Nosso Senhor, alguém ajudou o Nosso Senhor Jesus a carregar a cruz. E fala o nome dele, como Simeão. Então, isso está em Lucas, capítulo 23, versículo 26. Cirene era uma cidade no norte da África, na atual Líbia. A Líbia, para quem não sabe, tá, é um país que ele é vizinho do Egito, à esquerda do Egito, Então fala que esse Simeão, por sobrenome Níger. O que é Níger? O que é o significado de Níger? Significa de compleição escura, ou seja, era um irmão negro. É interessante notar, irmãos, que na parte de baixo também da geografia da Líbia, nos dias de hoje, tá? Você pega Google Maps, você consegue ver. Olhando para a parte sul da Líbia, existe um país chamado justamente Níger. E então, irmãos, temos claramente aqui o irmão negro, tá? Que muito provavelmente veio de condições sociais atrasadas, principalmente naquela época, se você estudar o contexto histórico daquela época. Terceiro irmão mencionado, Lúcio era seu nome. E a única coisa que nós sabemos dele, além, né, dele ser um profeta e mestre, se reunir em Antioquia, era que ele era da cidade de Cirene, que era um irmão do norte da África, ou seja, mais um irmão do norte da África. O quarto irmão mencionado aqui no texto é Manaém, que era colasso de Herodes, o tetrarca. O que é um colasso, afinal, né? Muita gente deve estar se perguntando, o que significa colasso? Colasso é alguém que era um irmão de leite. O que é um irmão de leite, afinal, né? Havia amas de leite naquela época, que amamentavam crianças. Então, a mesma ama de leite que amamentou Herodes, o tetrarca, também amamentou esse irmão chamado Manaém. Quem que era, afinal, esse Herodes tetrarca? Ele foi o mesmo que mandou matar João Batista. Então, veja, irmãos, que interessante. Da onde o nosso Senhor veio converter pessoas, né? Nós já falamos de Barnabé, um levita, judeu helenista, que era natural de Chipre. Já falamos de Simeão, sobrenome Níger, um irmão da África. Lúcio, também um irmão do norte da África. E Manaém. Puxa, Manaém era alguém da aristocracia. É alguém que foi criado junto com Herodes. Alguém que foi criado junto com a realeza da época. Era alguém da alta cultura. E o quinto irmão, né, dispensa apresentações, né? Eu não vou nem mencionar, não vou nem me alongar falando sobre ele, é Saulo de Tarso. Então, nós já sabemos todo o relato sobre ele, né? Fariseu, hebreu de hebreus, e etc, e etc, e etc. Vamos para o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O verso 2 mostra que esses 5 irmãos, eles não estavam ali em Antioquia para serem servidos. Eles não estavam sendo servidos. Eles não estavam sendo afagados pela comunidade de irmãos em Antioquia. Como o capítulo 11 fala, que poderia ser uma numerosa multidão. Eles estavam pregando a palavra para uma numerosa multidão. Podia ter muita gente ali naquela igreja, mas eles não estavam sendo servidos ali, afagados, sendo celebridades em Antioquia. Eles estavam servindo. Eles estavam seguindo aquilo que o nosso Senhor falou.
Você quer ser grande? Seja aquele que sirva. Eles estavam servindo ao Senhor. Irmãos, é muito interessante o significado da palavra servir aqui nos textos originais, tá bom? A palavra servindo ou servir, aqui ela significa liturgia. Liturgia. Há uma liturgia na igreja. A igreja não é um ambiente bagunçado, onde cada um pode fazer o que quer, cada um pode ditar as regras, onde cada um pode ditar o ritmo onde as coisas vão acontecer. A igreja, ela tem, sim, liturgia. Eu vou citar um exemplo bem simples, né? O que é liturgia, para quem não sabe. O que é uma festa de aniversário? Todo mundo se reúne numa festa de aniversário, existe o aniversariante, que é a pessoa principal daquela festa, e em dado momento da festa, geralmente o aniversariante está bem arrumado, os convidados também, por pressuposto, também estão bem arrumados, né? Você não vai de qualquer maneira para uma festa, e em dado momento de uma festa de aniversário, as pessoas se reúnem em torno de uma mesa, onde há bolo, onde há velas, e onde se canta, em dado momento, uma música, né? Em determinada ordem. Depois apaga-se essas velas. Hoje em dia, tira-se foto, abraços, beijos. Geralmente, nos aniversários de cristãos, ora-se, né, pela pessoa. Mas só para dar um exemplo, o que é uma liturgia? É algo que tem uma sequência, algo que tem uma ordem, não é algo bagunçado, tá bom? Então, nas reuniões da igreja cristã, existem os momentos de oração, existem um momento para a palavra, existem o momento dos cânticos e etc. E o texto continua, servindo a quem? A quem diz que eles estavam servindo? Servindo ao Senhor. Não diz que eles serviam à igreja, ou à obra, ou aos irmãos. O texto diz ao Senhor. Irmãos, claramente isso não significa que eles não serviam à igreja, nem aos irmãos. Mas isso revela mais um princípio. Vale a pena prestar atenção. A origem de todo serviço cristão é, primeiramente, servir ao Senhor. Servir ao Senhor primeiramente. Servir à igreja e aos irmãos é uma consequência natural de servir ao Senhor. Irmão, se você não serve ao Senhor em secreto, se você não serve ao Senhor, tampouco você irá servir em público. E vamos dizer de maneira muito franca, muito clara, se só há serviço em público e não ao aspecto secreto, se não existe esse aspecto secreto, invisível aos olhos humanos, de serviço ao Senhor, tal pessoa só serve a si mesma e não ao Senhor. Tal pessoa só quer holofotes, tal pessoa quer se tornar servida, tal pessoa só quer afago, tal pessoa quer se tornar uma celebridade entre os irmãos. O texto ele também menciona no versículo 2 que esses 5 irmãos estavam fazendo o quê? Jejuando. Jejuando. Mas o que é o jejum? Qual o propósito do jejum? Jejum é a abstinência de alimentos por certo período determinado. É isso que é o jejum. Ele é uma abstinência de alimentos por certo período determinado. Mas qual o propósito do jejum? O propósito do jejum é um só: ouvir a Deus. O propósito do jejum é ouvir a Deus. É dar ouvidos ao Senhor. E ponto final. O jejum não é e não serve em hipótese alguma para tentarmos fazer barganhas com Deus. Quem verdadeiramente jejua não está esperando que através do meu jejum, através do jejum, os meus problemas sejam resolvidos. Quem verdadeiramente jejua não está esperando que uma porta seja aberta porque ele jejuou. Quem jejua deseja entrar em sintonia com a vontade de Deus,
para ouvi-la primeiramente e obedecê-la. Então, o jejum, ele tem o propósito de ouvir a Deus e nada mais. Então, nós temos aqui, irmãos, 5 irmãos que entenderam de maneira conjunta, na comunhão, que eles precisavam jejuar. Eles discerniram isso em seu espírito. O jejum, ele também não é uma regra imposta, mas é um discernimento espiritual que os verdadeiros servos do Senhor sentem que precisam ouvi-lo em ocasiões específicas. Então, ele não é uma regra imposta, só repetindo mais uma vez, para que isso fixe em nossos corações. O jejum, ele é um discernimento espiritual que os servos do Senhor sentem que precisam ouvir ao Senhor em ocasiões específicas. O versículo 2, ele ainda continua, segue dizendo: disse o Espírito Santo. Irmãos, eles estavam jejuando justamente para ouvir essas palavras. Eles estavam jejuando justamente para ouvir o falar do Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem voz. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo não está habitando em nós para ser algo mudo. O Espírito Santo, ele não está habitando em nós para ser algo que fique inutilizado, para ser algo que fique agrilhoado dentro de nós. O Espírito Santo, ele deseja falar aos nossos corações. Ele deseja ser ouvido. A grande questão é se aqueles que são habitados pelo Espírito Santo têm dado ouvidos à voz do Espírito Santo. Irmãos, mais uma vez, para que isso também fixe em nossos corações. Qual é o grande empecilho para que nós escutemos a voz do Espírito Santo? Um só: carne. A carne, ela milita contra o Espírito, conforme o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. E vale a pena nós nos aprofundarmos nisso, irmãos. O que é a carne? O que é a carne, afinal? A carne, ela é a junção do corpo e da alma. O corpo, algo material, e a alma, algo imaterial. A alma, ela é a sede da onde nós temos consciência de nós mesmos, é a sede dos nossos pensamentos, a sede dos nossos sentimentos, a sede dos nossos desejos, vontades. E a carne, ela trabalha conjuntamente com a alma para excluir, deixar à parte o espírito humano, satisfazer os desejos do corpo e os desejos da alma. Audição, olfato, paladar e tato. Uma pessoa que jejua, ela só deseja dar atenção ao espírito humano e, consequentemente, ao Espírito Santo que habita no nosso espírito humano, sem que a alma e o corpo atrapalhem a voz do Espírito Santo que está no nosso espírito humano. O Espírito Santo, ele tem os seus desejos, ele tem as suas vontades também para nossas vidas. Então, aquele que jejua, ele quer com que a carne fique quieta. Tem até um versículo que fala: cale-se toda a carne diante do Senhor. Um versículo do Antigo Testamento. Então, a nossa carne, ela precisa calar-se para que possamos escutar a voz do Espírito Santo. Então, quem jejua, geralmente jejua para que não seja influenciado pelos seus olhos humanos, pelos seus ouvidos humanos e os demais sentidos. Não só físicos, materiais, mas também da alma. A nossa mente que não para de vagar, a nossa mente que não para de ficar tendo ideias, pensamentos acelerados, as nossas emoções que entram em erupção muitas vezes, os nossos desejos que muitas vezes são incontroláveis. Irmão, se nós não tivermos domínio próprio
nós não vamos conseguir escutar a voz do Espírito Santo. Então, a carne, como nós vemos nas Sagradas Escrituras, ela tem os seus apetites, ela tem também os seus desejos, e nem sempre são coisas pecaminosas. Muitas vezes a nossa carne ela tem apetites religiosos. A nossa carne ela tenta por si só agradar a Deus, sem a fé, sem a cruz. Então, muitas vezes nós somos influenciados e somos enganados por aquilo que os nossos olhos humanos veem. Então, por isso que muitas vezes nas reuniões da igreja é de grande proveito nós fecharmos os nossos olhos para podermos contemplar o nosso Senhor. O que nós indicamos com isso? Que nós não queremos que nada nos atrapalhe, nada nos influencie de nós podermos tocar o nosso Senhor, contemplar o nosso Senhor, sentir os impulsos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, continuando o texto de Atos, ele disse, separai-me. Ô, irmãos, não é apenas separai. O texto bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, poderia dizer simplesmente separai. Mas é muito peculiar que o Espírito Santo colocou o me. O me está presente. Separai-me. Irmãos, isso é um elemento de posse. Aqueles irmãos, eles estavam sendo separados para o Espírito Santo. Porque Deus sempre tem de ter a primazia em todas as coisas. Dos 5 irmãos mencionados, o Senhor separou 2 e nomeou quem eram estes 2. Irmãos, isso traz mais um princípio. Nas localidades, pode haver diversos profetas, mestres. O Senhor sempre deixará nas assembleias locais irmãos com dons. E o Senhor sempre vai separar uma minoria. Ficaram 3, foram separados 2. O texto diz ainda a palavra agora, separai-me agora, denotando urgência. Irmãos, a obra do Espírito Santo, ela é urgente, ela urge. E o texto conclui dizendo, para a obra a que os tenho chamado. Essa porção final do versículo deixa bem claro que o dono da obra não é a organização A, B ou C. A obra de Deus, ela tem dono. A obra, ela pertence ao Espírito Santo. E quem tem as qualificações, as prerrogativas para escolher, definir e chamar para a obra também é exclusivamente o Espírito Santo. Versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 3, ele menciona novamente, irmãos, mais uma vez a questão do jejum, reforçando a intenção dos irmãos. Eles tinham a intencionalidade em ouvir a voz do Senhor, antes de ficarem saindo agindo, né? Muitos de nós, no meio cristão em geral, gostamos, não, precisamos fazer para o Senhor, sem ouvir a voz do Senhor. Então, ele também menciona no versículo 3 a oração. Irmãos, a oração sempre importante e sempre presente aqui no livro de Atos e continuará presente por muitos capítulos ainda. O texto ainda menciona a prática da imposição de mãos. O versículo 3, imposição de mãos, denotando que os 3 irmãos que não foram separados pelo Espírito Santo para a obra, eles não ficaram com ciúmes. O fato deles imporem as mãos já denota que eles não estavam com ciúmes dos 2 irmãos que foram separados. Eles não ficaram melindrosos, se sentindo inferiores, mas ao contrário, eles impuseram as mãos. No Antigo Testamento se impunham as mãos sobre o animal que iria ser sacrificado, para que houvesse identificação. Imposição de mãos, guarde esta palavra. Identificação. O ato do pecador no Antigo Testamento, ao impor as suas mãos sobre o animal, criava uma identificação entre eles, pois o pecado do homem pecador recaía sobre o animal e com o sangue derramado do animal havia expiação do pecado.
Os 3 irmãos ali, ao imporem as suas mãos sobre Barnabé e Saulo, era como se eles estivessem dizendo através desse ato: irmãos, Barnabé e Saulo, nós estamos indo junto com vocês. O nosso coração, os nossos afetos, o nosso apoio estão com vocês. Não há vaidade entre nós. Nós nos identificamos com o que vocês estão fazendo. Contem com nossas orações. Contem conosco para o que precisar. E o versículo 3, por fim, ainda detalha que os 3 irmãos os despediram. Irmãos, cada detalhe é importante aqui. Houve uma despedida, mostrando a comunhão afetuosa que havia entre esses irmãos. Irmãos, eles serviram juntos, eles oravam juntos, jejuaram juntos, passaram por situações juntos. Isso cria laços de afeto, e o natural é que houvesse uma despedida. Então, irmãos, ainda o versículo 4, vou deixar ele para depois, mas eu quero mencionar logo aqueles 7 princípios, de maneira corrida. O primeiro princípio que nós vemos nesses versículos 1 a 3 era que havia uma igreja em uma determinada localidade. O princípio ensina que há um caráter local nas igrejas. Isso não diz que a base da igreja é a localidade, ou que seja a localidade, tá bom? A base da igreja também não é o batismo, o presbitério, ou um homem, uma doutrina, um livro. A base da igreja é o corpo de Cristo. Pois todos aqueles que são corpo de Cristo são a igreja. Esse é o primeiro princípio. Qual que é o segundo princípio nesses versículos aqui? O segundo princípio, ele mostra onde são formados os obreiros. Aos irmãos que quiserem anotar e não estão conseguindo ter por causa da velocidade, graças a Deus está sendo gravado. Os irmãos podem voltar depois e anotar. O segundo princípio, ele mostra onde são formados os obreiros. Os obreiros, onde eles são formados? São formados nas localidades. Os obreiros não são formados em institutos, os obreiros eles não são formados em seminários ou escola de missões. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, os outros apóstolos, após o Pentecostes, eles não ficaram preocupados em ficar estudando o hebraico para ver as escrituras no original. É claro que essas coisas são importantes, sim, mas nós precisamos mais de graça do que de grego, uma frase famosa que alguns irmãos falam. Nós precisamos muito mais da graça. Então, o centro de treinamento ou o centro de aperfeiçoamento são as igrejas. O local onde são formados os obreiros é servir nas igrejas. Terceiro princípio, a palavra dons, isso já foi mencionado. E nós temos aqui os dons de profetas e de mestres. A palavra dons, ela significa carisma no grego, charisma, carisma. Irmãos, com o carisma, com os dons, não há problema. O problema, ele geralmente sempre vai surgir no indivíduo onde está o carisma. Porque o carisma, ele precisa de suporte. O carisma por si só, ele não basta. E o suporte do carisma é o caráter do obreiro. É o caráter que vai dar o suporte necessário para o exercício do dom. Irmãos, vemos hoje no meio cristão muito carisma e pouco caráter. Irmãos, carisma sem caráter é como você entregar uma espada nas mãos de uma criança. Então, os obreiros do Senhor, aqueles que servem as igrejas, eles precisam de um caráter que suporte o carisma que Deus lhes deu. Quarto princípio. Havia diversidade entre os 5 irmãos aqui em Atos 13. Irmãos, nós vemos que não importava a raça para o Espírito Santo, não importava instrução cultural, situação social, não importava a cor. O fato de haver diversidade entre os obreiros ali, os irmãos que serviam, significa que Deus ele não uniformiza a sua obra. Deus ele não coloca um uniforme e fala, todos vocês sejam evangelistas, todos vocês sejam profetas, todos vocês sejam apóstolos e etc. Todos tenham dons de línguas, dons de curar. Deus não uniformiza a sua obra. Deus, ele diversifica a sua obra. A unidade, ela é na diversidade.
tampouco a uniformidade na igreja, a diversidade. Esse é o quarto princípio. O quinto princípio, a obra de Deus, ela depende de haver pessoas capacitadas, equipadas, separadas pelo e para o Espírito Santo. E estas pessoas, elas pertencem a uma assembleia local. Elas pertencem a uma assembleia local. Sexto princípio. A igreja, ela é local. A obra, ela é extralocal. A igreja, ela não controla a obra, mas a obra, ela não é independente da igreja. A obra, ela é inteiramente dependente da igreja. E a obra é para edificação da igreja. Então, esse princípio mostra que há uma inter-relação entre os dois. A obra é algo que é derivada da igreja e não o contrário. Sétimo e último princípio aqui. Quem envia é o Espírito Santo. Isso está no versículo 4. A razão é essa porque não há auto-enviados. Não há espaço para obreiros freelancer na obra de Deus. Então, quem envia é o Espírito Santo. Versículo 4. E agora nós vamos correr. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Versículo 4, ele deixa claro mais uma vez que quem envia é o Espírito Santo. Eles não se auto-enviaram, tá? Versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. As sinagogas, elas eram, as sinagogas judaicas, tá? Elas eram um ambiente para exposição da palavra de Deus. Versículo 5, ele mostra que eles tiveram a oportunidade dada nas sinagogas para falar. Foi dada a oportunidade para Barnabé e para Saulo. O versículo ele também revela que havia alguém mais junto a eles, que foi João Marcos. João Marcos, os irmãos foram pesquisar depois, João Marcos, que era um primo de Barnabé. Ele estava servindo Barnabé e Saulo como uma espécie de auxiliar ou um ajudante. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. A questão dos deslocamentos que eles tiveram pregando a palavra em diversos lugares, ali na ilha de Chipre, mostra o preço que eles estavam dispostos a pagar. Tá? Eram distâncias enormes e nós precisamos lembrar que era uma época que as viagens não eram fáceis. As viagens eram difíceis naquela época e eram viagens arriscadas. Risco de furto, risco de assassinatos, dentre tantos outros riscos. Versículo 6, ele ainda menciona um encontro que houve com um certo judeu. Mas ao contrário da maioria dos judeus que se faziam notar pelo seu zelo à lei de Deus, esse judeu aqui ele tinha um nome chamado de Bar Jesus, e o texto deixa bem claro aqui, tá? Não entrando em tantos pormenores, que ele era infiel à lei de Deus, dada por Moisés. O texto diz que esse certo judeu, ele era mágico. Ou o que é um mágico? Outros manuscritos falam que ele era um mago, um feiticeiro, um encantador. Nós temos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 14, uma sentença da parte do Senhor contra quem pratica estas obras. Eu vou ler aqui rapidamente. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O texto do versículo 6 de Atos, ele também menciona que esse judeu aí, ele era um falso profeta.
Mas afinal, o que é um falso profeta? Ainda Deuteronômio, capítulo 18, os versículos 20 a 22, a sequência do texto que eu acabei de ler, diz o seguinte: porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome, ou seja, falar alguma coisa em nome de Deus, que eu não lhe mandei falar, ou seja, Deus não mandou ele falar tal coisa, ou que falar em nome de outros deuses, ou seja, demônios, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor nos falou? Versículo 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, ou seja, de maneira detalhada, como ele falou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Então fica muito claro o que é um falso profeta, tá? Ele fala e não, ele diz em nome do Senhor ou de outros deuses e aquilo que ele fala não cumpre de maneira detalhada, tá? Pode até cumprir algumas coisas, mas tem que cumprir tudo. Versículo 7 de Atos 13, continuando o nosso texto, rapidamente. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Esse versículo 7 menciona que ele estava com Sérgio Paulo, esse Bar Jesus, que era o governador da ilha, esse Sérgio Paulo, a pessoa mais importante no aspecto político daquela região da ilha de Chipre. No mundo antigo, bem como no mundo atual também, tá? É de praxe que reis, governadores tenham ao seu lado uma espécie de conselheiro espiritual. Isso até no futebol, às vezes. Na Bíblia, a gente tem o exemplo de Faraó ali com seus encantadores, na Babilônia também, os sábios, né? Dos caldeus ali, encantadores. Então, na hora de tomar decisões, os reis geralmente consultavam os deuses para ver se eles estavam tomando o caminho certo. Hoje não é diferente, não. Pedem uma oração, né? Pedem um sinal de entidades e etc. O versículo 7, ele também menciona que esse Sérgio Paulo era um homem inteligente ou prudente, de acordo com outras versões. Graças a Deus, irmãos. Porque surgiu da parte de Sérgio Paulo o interesse em ouvir a palavra de Deus, por meio de Barnabé e Saulo. Isso significa, muito provavelmente, que a palavra de Deus, já pregada nas sinagogas judaicas, na ilha de Chipre, já havia se espalhado por toda a ilha de Chipre. E o próprio texto menciona que eles haviam atravessado toda a ilha até Pafos, que era a capital onde o Sérgio Paulo estava. E o versículo 8 diz o seguinte: mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Elimas se opunha, bem como todo o poder das trevas, sempre se opõe aonde chega o evangelho. Irmãos, as mentiras, as ilusões, elas não têm um fim em si mesmas. O grande objetivo das mentiras não é delas serem provadas como verdade, tá? Para a gente poder entender esse Elimas aqui. O objetivo dele não era ficar provando que as mentiras dele eram verdade, as ilusões. Qual que era o foco? O foco sempre vai ser desviar da verdade, fazerem você ficar perdendo o seu tempo com elas, igual um cachorro atrás do próprio rabo. A intenção de Elimas era muito clara no versículo. Ele procurava afastar da fé o procônsul. Aqui no livro de Atos, já é a segunda vez que o evangelho sofreu oposição através de magos, bruxos ou feiticeiros. E não vai ser a última aqui no livro, não. O primeiro que se opõe, quem lembra? Capítulo 8, foi Simão, o mago. Ele iludia o povo de Samaria. O texto diz, ele iludia o povo de Samaria. E todos do povo de Samaria davam ouvidos a ele, do menor ao maior. E ainda o relato bíblico diz que ele ofereceu dinheiro, achando que ele podia comprar o dom do Espírito Santo. Isso está no capítulo 8 de Atos. Então, tanto em Simão, o mago, como em Elimas, nós conseguimos ver a arte da ilusão para causar distração. Fiquemos atentos, irmãos, em nossa época, há muitas ilusões, há muitos desvios. Um desvio de foco. E como funciona um encantamento ou uma magia?
Irmãos, talvez seja importante nós sabermos, porque talvez nunca houve, como na nossa época, tanto encantamento, tanta magia e tanta bruxaria. Já é de fato comum, e eu queria mencionar isso, que no dia 31 desse mês, todas as ordens satânicas e ocultistas vão estar unidas para fazer invocações no dia 31 desse mês. Então, irmãos, não sejamos ignorantes. Qual é o objetivo deles? Nos afastar da fé. Nós que conhecemos ao Senhor. Nos afastar do Senhor. Nos levar para caminhos que não são o caminho do Senhor. Mesmo que sejam coisas religiosas. Nos querem fazer nos perder o foco. E também afastar da fé aqueles que precisam receber a salvação. Esse é o objetivo deles. Mas como é que funciona o encantamento ou uma magia? É gerado um impulso que causa uma estimulação no cérebro, geralmente usando o inconsciente, para criar cenários, imagens, que tenham a aparência de uma realidade surpreendente. Cria um cenário ilusório, seja na cabeça da pessoa, e na quase maioria dos casos, a testemunha afetada perde subitamente o contato com a realidade presente. Apenas para se encontrar instantaneamente nessa outra realidade, nessa ilusão, nessa mágica, que certamente não existe, estando no domínio da ilusão mágica. Então, em outras palavras, eles fazem a gente criar sentimentos por coisas que surgem na nossa cabeça. Muitas vezes eles jogam dardos inflamados e nos fazem perder o foco. E às vezes até cria sentimentos, nós ficamos com sentimentos ruins de opressão atrelados a essas coisas. Nós precisamos rejeitar isso em nome do Senhor. Quando esses dardos inflamados vierem em nossa mente, podemos falar com toda clareza: eu rejeito esse pensamento porque ele não é meu, eu não pensei isso, e eu rejeito isso em nome de Jesus. Hoje as práticas também carnais, mundanas, que penetraram na igreja, irmãos, elas não acabam servindo para o mesmo objetivo. Elas mantêm as pessoas cativas, aprisionadas a algo, perdendo a capacidade de ver todo o resto ao redor. As pessoas são atraídas para algo que não é diretamente o Senhor, se colocando como intermediários. Entretenimento cristão, boa música cristã, com aspas, líderes que atraem atenção para si mesmos, bandas evangélicas, muitíssimas atividades para manter os irmãos ocupados, ativismo religioso. Isso tira do foco. Versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Irmãos, essa é a chave para os nossos dias. Estarmos cheios, repletos do Espírito Santo. Fixando nele os olhos, disse, versículo 10, e eu vou ler o 11 também. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Irmãos, aqui é a primeira vez que se menciona o outro nome de Saulo, seu nome na cultura greco-romana, Paulo. Essa questão do nome, ela se dava por conta de que todos os judeus faziam questão de ter seu nome israelita, para se relacionar com o povo judeu. E também tinha o seu nome de greco-romano, né, para os seus relacionamentos com os povos gentios. Então, aqui eles estavam atuando num território gentil, fazia bastante sentido usar o nome Paulo. O versículo ainda menciona que Paulo estava repleto, cheio do Espírito Santo. Irmãos, essa é uma chave para os nossos dias. Precisamos da autoridade do Senhor, só vai vir estarmos repletos do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo, Paulo expôs o mau caráter desse feiticeiro e predisse uma punição imediata da parte do Senhor para ele. As palavras de Paulo foram cheias da autoridade do Senhor. Elimas perdeu a visão naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. É interessante também notar que Paulo fez passar o mágico Elimas por uma experiência semelhante à sua. Quando Saulo, no caminho de Damasco, viu aquela grande luz, ele ficou cego por tempo determinado. Isso o impactou. E é interessante que isso aconteceu com Elimas por meio
do poder do Espírito Santo operado por Paulo. Versículo 12, finalizamos. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, irmãos, vejamos o quão interessante esse último versículo aqui rapidamente. O procônsul viu o que aconteceu com o opositor da fé cristã, Elimas. Ele viu o que aconteceu com Elimas. Ele ouviu as palavras de Paulo e ele viu o provável desespero de Elimas quando ele ficou cego a operar o poder de Deus por meio de Paulo. Só que o texto, isso é brilhante. O texto não diz que Sérgio Paulo creu por conta do milagre. Sérgio Paulo não creu por causa do milagre. Ele creu maravilhado com o quê? Com o milagre? Não, com a doutrina. Doutrina do Senhor. Ô, irmãos, precisamos de doutrina? Sim, precisamos de doutrina. Há lugares por aí no meio cristão onde existe aversão à doutrina, como se a doutrina fosse algo ruim. O procônsul certamente conhecia a doutrina pagã romana. Existia uma doutrina do paganismo. Só que quando ele conheceu a doutrina do Senhor, qual foi a reação dele? Ele ficou maravilhado e creu. Ô, irmãos, e nós? Nós temos estudado a doutrina, nós temos dado o valor que a doutrina merece. Ô, irmãos, a doutrina ela tem o poder de que, através do seu conteúdo, nós tenhamos capacidade de discernimento e não sermos enredados pelas falsas doutrinas. Irmãos, que a doutrina do Senhor sempre nos espante, que a doutrina do Senhor sempre fale conosco, que a doutrina do Senhor esteja fixada em nossos corações, em tempos onde urge que os cristãos conheçam a doutrina do Senhor, porque há tantos ataques em nossos dias à doutrina do Senhor, que se nós não estivermos bem fundamentados, seremos como aquela casa que foi dada naquela analogia do Senhor, a casa construída na areia, onde vai vir as chuvas, vão soprar os ventos e vai ser grande a ruína daquela casa, porque não estava fundamentada na rocha. Irmãos, a doutrina do Senhor, os fundamentos da fé cristã são a nossa rocha firme, onde nós podemos ficar fundamentados, onde perante os nossos dias, tempos modernos, onde há tanto liberalismo teológico, querem se divorciar das Sagradas Escrituras. A Bíblia já não tem mais valor para o povo cristão, querem reescrever a Bíblia, que possamos sempre ficar maravilhados com a doutrina do Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Não há nada que, Senhor, que possa se apresentar como oposição ao Evangelho, que o Evangelho não destrua. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Senhor, nós cremos na tua palavra. Dá-nos sempre graça, Senhor, para ficarmos maravilhados com a tua doutrina. Ó, amado Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém.